Olá, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Como sempre, peço que deixem seu like e seu dislike, compartilhe e divulgue o canal o máximo que puderem. Deixe também seus comentários, vídeo. E hoje nós vamos tratar da questão do monoteísmo pregado no cristianismo e no judaísmo. Vamos trazer provas dentro da própria Bíblia de que isso é uma invenção, é uma mentira, é uma farsa. O monoteísmo judaico-cristão é uma farsa. A origem de Abraão, segundo a Bíblia. A Bíblia relata que Abraão era um homem politeísta que nasceu na terra dos caldeus em Ur, na Mesopotâmia. Abraão seria um arameu dessas terras. O Alcorão, apresenta Abraão como vindo de terras politeístas e que seus parentes eram politeístas. Seu pai é retratado no mesmo Alcorão como sendo um vendedor, comerciante de estátuas de deuses. Certo? Outras literaturas do judaísmo também retratam Abraão como sendo um homem que vivia em meio a pagãos. Ainda acrescenta a Bíblia que a família de Abraão era formada por pessoas pagãs, adoradores de deuses diversos. Diante dessas informações, surge a seguinte indagação: como Abraão poderia ser descendente de personagens como Sete e seus descendentes, e Noé e seus filhos, se, segundo a narrativa bíblica, estes teriam sido supostamente adoradores de um único Deus, pessoal? E se você, quando pega a historinha de Abraão, pesquisa a sua genealogia, vocês vão ver que antes de Abraão, lá no início ali de Adão e Eva, posteriormente Adão e Eva, aí surge o personagem Sete, que é filho de Adão, seria o terceiro filho de Adão, aí depois, aí, no meio de Sete, vem os filhos de Sete e tal. E a Bíblia apresenta esse pessoal todo como sendo monoteísta, diz que supostamente adoraria a Yahvé, né? O Deus que se revelou a Abraão e a Moisés. Mas esse pessoal, antes de Abraão, eram monoteístas, adoravam o único Deus, só conhecia ele como seu único e verdadeiro Deus. Então, como é que a Bíblia fala que os ascendentes de Abraão eram politeístas? Se estes aí são os ascendentes de Abraão? São essas questões que nós vamos se propor, nós vamos propormos responder essas questões, certo? Bom, sabemos de antemão que no passado os pais costumavam, como se explica que dentre uma vasta linhagem de adoradores e servos de Javé, anteriores aos ascendentes de Abraão, houvesse tantos adoradores de ídolos. Sabemos de antemão que no passado pais costumavam passar seus ofícios e ou afazeres aos seus filhos. E não só os ofícios lhes eram ensinados, mas também a adoração a ser prestada a algum Deus ou alguma divindade. Os pais passavam, tudo isso para os seus filhos. Se os pais de Abraão eram idólatras, conforme a Bíblia mesmo revela, por certo, os pais dos pais de Abraão também o seriam. Ninguém nasce com a ideia de Deus ou deuses na cabeça. Ela nos é passada por nossos pais.
somos produto do meio no qual somos inseridos. Se os pais de Abraão eram politeístas, então os pais dos pais dos pais de Abraão também seriam, pessoal. Os árabes adoram Alá porque seus pais os ensinaram a adorar esse Deus. Os japoneses e chineses adoram seus imperadores porque seus pais os ensinaram. Os índios brasileiros adoram Tupã e outros deuses porque seus pais os ensinaram. Nenhum índio jamais adoraria Javé, assim como nenhum cristão adoraria Alá. E isso se explica porque seus pais não conheceram esses deuses. Ademais, sabemos que os deuses estão ligados à terra em que determinado povo mora ou se encontra. Ou seja, os deuses são regionalizados. O deus das terras sumérias serão sumérios. Os deuses do Egito serão egípcios. Os deuses dos hebreus ou israelitas também serão hebreus ou israelitas. Se os pais de Abraão eram idólatras, consequentemente, seus avós, bisavós, tantos outros tatais também eram. Quanto mais regredirmos na linha do tempo, mais as pessoas serão primitivas. O politeísmo era a regra nos tempos antes e depois da hipotética época de Abraão. Quando o Deus hebreu, que nem hebreu era, pois não havia hebreus por essa ocasião, Abraão era politeísta. Ele adorava os deuses de seu pai. Ele adorava os deuses de seus pais, certo? Em sua terra, Ur, não se adorava Jeová o único. Abraão não conhecia Jeová. Este só passa a ser conhecido por aquele quando lhe aparece e o chama para ir a uma terra estrangeira. Nessa ocasião, Abraão já tinha 75 anos, quer dizer, ele durante esse tempo todo nunca ouviu falar de Deus Javé nenhum. E de fato, sabemos que não havia nenhum Deus de nome Javé ou Javé em Ur. A arqueologia e a história atestam isso. A saída de Abraão de Ur se dá por algo que lhe é prometido. Jeová barganha com Abraão, dizendo que se aquele o adotar como seu Deus, ele o abençoará e lhe fará e fará dele uma grande nação, e lhe dará as terras dos cananeus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor e tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão e Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. A promessa de ser uma grande nação significa apenas que ele teria muitos filhos, já que supostamente sua mulher, Sarai, era estéril. Na verdade, Sarai já teria passado do tempo, né, de gerar filhos. Ela havia chegado ao que hoje chamamos de menopausa. Mais tarde, quando o anjo lhe aparece e promete que ela seria mãe na velhice, Sara e nem Abraão questionam sua condição como mulher estéril, mas apenas falam de suas condições como pessoas idosas. Este aponta o impedimento como sendo a idade, não a sua esterilidade. Bom, Jeová chama um adorador de deuses para o adorar distante de seus pais. É a partir de Abraão que, segundo os escritores do Antigo Testamento, surge o monoteísmo em torno da adoração de Jeová. YHWH, né?
A expressão o Deus de Abraão, Isaac e Jacó guarda o significado de que estes personagens eram adoradores de um só Deus. Eles constituem a base da fé monoteísta. É isso que os escritores do Êxodo querem passar aos seus leitores hebreus. Não se fala em Deus de Sete, em Deus de Noé, em Deus de outro personagem anterior a Abraão, pessoal. Mas as narrativas mencionam o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Fala o Deus de Sete, o Deus de Enoque, o Deus de Enos, né? Não fala disso, só fala Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque a ideologia judaica é firmada no fato de que Abraão teria sido o primeiro monoteísta, certo? E o monoteísmo, segundo a fé judaica, ela parte de Abraão para frente. Daí os textos falaram que desse Deus que aparece aqui, que os cristãos, ou que os judeus da Torá inseriram nos textos, chamar de Abraão de seu servo, o filho de Abraão de seu servo e o filho do filho de Abraão de seu servo. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó constituem a fé cristã. São esses três que supostamente dão origem ao monoteísmo e o espalha por toda a Palestina. Certo? Mas se Abraão e seus pais eram politeístas, concluímos que antes de Abraão não havia adorador de Javé e que a terra para onde Abraão foi chamado para ir, ou seja, para a terra de Canaã, também não havia adorador de Javé. Certo? É a mais certa conclusão que chegamos, né? Se a fé monoteísta nasce com Abraão, a partir dele ela floresce. Então, antes de Abraão, não havia, não havia adoradores de Javé, nem na Mesopotâmia, de onde Abraão supostamente saiu, e muito menos lá na terra de Canaã, né? Lá que não havia mesmo adoração de Javé. Isso dentro da sistemática do monoteísmo centrado na pessoa de Javé, certo, pessoal? Então não poderia haver adoradores de Javé na terra de Canaã. Aqui lá só existia povos pagãos, e muito menos em Ur, né, dos caldeus, certo? Então, se é com Abraão que nasce a fé cristã, ou a fé nesse único Deus, é com Abraão que ele se revela. Então, em nenhum outro momento da história, esse Deus, de nome Yahvé, se revelou a outra pessoa. Então, nós temos que entender que adorador de Yahvé, antes de Abraão, não existia. E adorador de Yahvé em Canaã também não existia, certo? Aí surge a pergunta. Mas se Abraão e seus pais eram politeístas, porque Abraão inicialmente era politeísta, ele só o deixa, segundo essa sistemática aqui, depois que o Deus hebreu, o Deus que mais tarde vai surgir como um Deus dos hebreus, o chama de Ur, certo? Então, se Abraão e seus pais eram politeístas, concluímos que antes de Abraão não havia adorador de Javé e que a terra para onde Abraão foi chamado para ir, ou seja, Canaã, também não haveria adoradores de Javé. Certo? Essa ideia de se adorar um só Deus, cujo suposto nome era Javé, começa com Abraão. Canaã era uma outra terra de politeístas. E mais, era uma terra amaldiçoada na concepção de quem escreveu o Pentateuco. Isso tanto é verdade que Jeová, ao prometer as terras dos cananeus, também determinou a execução de todos eles. Afirmava Javé que esses cananeus eram todos praticantes de idolatria e de diversas atrocidades, e que a terra de Canaã estava os vomitando por causa de suas práticas idólatras e morais.
Tá? É o próprio texto bíblico que nos diz que em Canaã não havia adoradores de Javé. Certo? Não havia em Canaã adorador algum de Javé. Se houvesse, ele não teria ido buscar Abraão de uma terra distante para introduzir em Canaã, né? Se houvesse, qual é a necessidade? Se lá em Canaã havia adoradores de Javé, então qual a necessidade desse Deus, que já tinha seus adoradores em Canaã, ir buscar um idólatra lá na terra de Ur? Faz o mínimo sentido, né? Ou se lá na terra de Ur já havia adoradores de Javé, qual a necessidade de buscar esse adorador no meio de pessoas que já o adoravam, para levá-lo para uma terra justamente de, de adoradores de ídolos, que era Canaã? Não faz sentido, né? Se havia adoradores de Javé ou em Ur ou em Canaã, não faz sentido a história dizer que Javé busca Abraão das terras de Ur. Portanto, a ideia do texto é fincada no fato de que Abraão seria o primeiro monoteísta, o primeiro homem que o Deus hebreu, Javé, se apresenta e o tira do meio de supostamente adoradores da casa, né, de seu pai, do meio de pessoas pagãs, e o traz para a terra de Canaã, certo? Ele busca dar essas terras a Abraão, né? Abraão era tão politeísta quanto os próprios habitantes de Canaã. Se entre os familiares de Abraão não havia adoradores de Yahvé, não faz sentido imaginar que em Canaã houvesse algum, né? Ah, é, em, em Ur não havia adoradores de Yahvé, muito menos haveria em Canaã, né? Adoradores de Yahvé. Não havia na pessoa de Abraão nada de especial. E aquele era pagão, né? E só deixou de ser quando o tal de Deus Yahvé aparece. Então não havia nada especial de Abraão. Assim como não havia nada especial nenhum cananeu. Poderia me perguntar, onde você quer chegar com isso? Bom, quero dizer que os descendentes de Abraão e seus ascendentes nunca foram adoradores de um único Deus. Eles eram e continuaram sendo por muito, muito tempo idólatras e adoradores de diversos deuses. Está entendendo? Por quê? Porque nós partimos da ideia de que os deuses, ou a ideia de deuses, é passada dos pais para os filhos. Está entendendo? Então, se Abraão era anteriormente politeísta, então significa dizer que na sua casa não tinha adoradores de Yahvé. Certo? Essa ideia de um Deus único não existia no lar de Abraão e nem entre seus ascendentes. Certo? Não existia. Essa ideia de Deus único pressupõe que ela é passada para os futuros hebreus mediante Abraão. Certo? A ideia de monoteísmo, Deus único, surge na pessoa ou no mito centrado em Abraão e seus descendentes, Isaac e Jacó. Esse conceito de monoteísmo, presente em algumas passagens, são meros acréscimos posteriores, buscando eliminar a ideia do politeísmo do povo hebreu. Quando o dilúvio supostamente matou todos os habitantes da terra, deixando somente Noé e sua família, sendo todos adoradores de Jeová, não teria como surgir entre eles pessoas adoradoras de outros deuses, pessoal. Assim como não tem
não tem como surgir um adorador de Alá entre índios. Se esses contos fossem mesmo verdadeiros, não tinha como vir a ideia de outros deuses entre eles. E em seu meio só se adorava e prestava culto a uma divindade toda poderosa chamada de Javé. É como se, na família de Abraão tivesse algum adorador de Javé antes, não tinha como surgir outros adoradores de deuses falsos, certo? Porque essa adoração única de um único Deus seria passada de pai para filho, os filhos teriam que aprender, certo? E o crente vai dizer, não, mas o filho nunca segue o que o pai ensina, mas é mentira, naquela época não era assim. Aí você está querendo levar o conceito de família hoje para aquela época, certo? Sobretudo a questão de adoração, né? Aí aquilo bate mesmo, assim, né? Não, não, não é um argumento válido, certo? Porque os filhos seguiam os deuses de seus pais. Isso é fato, não tinha como um filho estar dentro de uma família adorando um único Deus, ele de repente anda na louca de querer adorar um só Deus, ou vice-versa, certo? Porque a ideia de Deus era passada, ela é ensinada. A pessoa não nasce com ela. Sobretudo, o cara nasceu com a ideia de adorar um único Deus, certo? O cara nasceu com a ideia de adorar vários deuses. Não, a pessoa não nasce, a pessoa aprende essas coisas. Então, como é que na casa de Abraão, eh, anteriormente, né, os cristãos dizem que Sete, Enoque e outros aí eram adoradores de Javé. Mas como é que esses camaradas aprenderam a adorar um único Deus se não havia? O próprio texto diz que antes de Abraão não existia adoradores de Javé. Está entendendo? E agora nós vamos entrar nessa questão dos filhos de Noé, certo? Vamos aprofundar nessa questão na pessoa dos filhos de Noé. Quando supostamente o dilúvio varreu todas as pessoas daquela, quando supostamente o dilúvio varreu todas as pessoas daquela época, não ficou vestígio algum dos deuses que eles adoraram um dia. Estão entendendo? Olha, vamos entender. A Bíblia nos ensina que quando veio o dilúvio, ele matou a todos, à exceção da família de Noé. A família de Noé, supostamente no conto, é adoradora de Javé. A família de Noé se salvou, segundo a mitologia aí, porque só eles adoravam Javé. Javé não foi matar todo mundo porque as pessoas eram mal perversas e não o conhecia. Então, o conto está nos dizendo que só Noé era adorador dele. Só Noé conhecia o Deus Javé. Estão entendendo? Então, o que acontece? Se Noé e seus filhos, Noés, conheciam e adoravam somente a Javé, então surge a pergunta: como é que essas pessoas povoam a terra? As pessoas são todas monoteístas, porque somente adoram Javé. Então, seus filhos, os filhos de Noé, tiveram filhos que eram netos de Noé, que supostamente foram tendo outros filhos dentro daquela comunidade, porque era uma família só. Então, todos eles ali adoravam, nasceram, cresceram e foram se multiplicando, e todos acreditando em um único Deus. Não tem como essa comunidade aí que surge aí com Noé, de repente ali um doido está na maluquice de adorar vários deuses. De onde para que ele tirou essa ideia? Se essa ideia de deuses, vários deuses, é, vamos supor que existiu na época de Abraão, ela morreu com aqueles que morreram no dilúvio. A ideia que sobrevive agora é a ideia do monoteísmo. É a ideia de se adorar um único Deus. Então essa ideia vai ser passada de geração em geração entre os filhos de Noé. Está entendendo? Não tem como surgir
um politeísmo entre essa família, pessoal. Tá entendendo? Quando supostamente o dilúvio varreu todas as pessoas daquela época, não ficou vestígio algum dos deuses que elas adoraram um dia. É porque morreram, né? Todos morreram. Todos os deuses ficaram na lembrança das pessoas que foram afogadas. Eles morreram com elas. Dessa forma, só poderia haver, a partir daquele momento, a ideia do Deus que Noé e seus filhos conheciam. Mas, como a ideia de Javé ficou restrita a uma região na Palestina, sem que esses supostos descendentes de Noé, quando foram espalhados por toda a terra, não tenham levado a outros lugares a ideia de Jeová também, ainda que de modo distorcido, pessoal. Vamos identificar. Se você nascesse há 90 anos, 90 anos, há 90 anos no Brasil, a chance de você nascer no lar católico e, portanto, abraçar a fé católica seria de quase 100%. Era quase impossível você ouvir falar de protestantes. E ainda que ouvisse falar deles, dificilmente você seria um. A tradição católica era muito forte. Na Índia, há deuses em abundância. Será que há a possibilidade de surgir num lar, ideando alguém monoteísta, sendo que a tradição de sua gente é ser politeísta? Não tem como, né? A ideia de outros deuses morreria com aqueles que os adoravam quando viesse o dilúvio, pessoal. A ideia de outros deuses morreria com aqueles que os adoravam quando viesse o dilúvio. Como já dissemos, né? Se todo mundo antigo acaba no dilúvio, então todas as ideias de deuses que supostamente havia naquela época, aquele povo. Os deuses morrem, os deuses falsos morrem. A ideia desses deuses falsos morre com aqueles que foram afogados no dilúvio. E então o mundo é povoado com pessoas que têm em suas mentes a ideia de um único Deus. Então o mundo seria povoado de forma maciça por povos monoteístas, pessoal. Mesmo que um ou outro desses descendentes de Noé, na pior das hipóteses, viesse a cultuar outros deuses mais tarde, ainda assim não teria o menor sentido que o mundo inteiro fosse, em sua maciça maioria, politeísta, como foi em tempos passados, pessoal. Está entendendo? Se o mundo é povoado a partir de Adão, se o mundo é povoado a partir de Noé e seus filhos, que o texto tenta nos passar a ideia de que era monoteísta, então jamais surgiria na Terra povos politeístas como nós sabemos que surgiram. Entendendo? Ainda que imaginemos que um desses filhos, ou um neto, coisa do tipo, distorceu a ideia de Deus Todo-Poderoso e criou uma ideia de vários deuses, que é impossível disso ter acontecido, porque, como nós dissemos, os filhos aprendem, a ideia de Deus é aprendida. Né? Os filhos, sobretudo nessa cultura, eles aprendiam a ideia de Deus através de seus pais. E essas ideias eram uma identidade, né? Constituía sua própria identidade. Então, era impossível, dentro de um povo que era monoteísta, surgirem outros povos que eram politeístas. Né? Então, mesmo assim, se imaginarmos que houve um ou outro ali que deu na loucura de adorar vários deuses, do nada assim, ainda assim, pessoal, o mundo não seria como ele o é. E nós sabemos que na antiguidade os povos, em sua maioria, eram o quê? Politeístas.
Os egípcios eram politeístas, os sumérios eram politeístas, os, os cananeus eram politeístas, os babilônios eram politeístas. Foi possível esses povos todos serem politeístas, pessoal? Se todos eles vieram de Noé e seus filhos, que eram todos monoteístas. Mas não faz sentido. Isso é mentira. Está entendendo? Não faz sentido. É, ainda que houvesse um ou outro, como eu disse, que deu na loucura de adorar vários deuses, o esse politeísmo seria uma exceção. Ele não constituiria a regra. Pelo contrário, o monoteísmo seria a regra e o politeísmo seria a exceção. Mas o que nós vemos na Bíblia é o contrário, pessoal. E na realidade do mundo, né? Na realidade do mundo, porque esses povos todos que nós conhecemos, romanos, italianos, os romanos, os gregos, os persas, os da Palestina ali, todos politeístas. Vê se faz sentido. Se a fé, olha, se a fé primitiva tivesse vindo de Noé e seus filhos, o mundo antigo seria, na verdade, monoteísta por regra, com alguns poucos politeístas. Isso na pior das hipóteses, pessoal. Ou quase nenhum, certo? Quase nenhum politeísta. Ou talvez houvesse em todo o mundo vários deuses, se dizendo ser o único e verdadeiro. Estão entendendo? Na Índia haveria um deus, só um deus. Então, vários deuses, como nós sabemos que lá há. Na Grécia haveria um só deus, e não vários, como nós sabemos que houve, né? Zeus e seus filhos. Aí teve os outros deuses, né? Que deram, que pais de Zeus, né? Antigos deuses. Na Mesopotâmia, vários deuses. Não, se de fato a família de Noé tivesse povoado a terra, na Índia haveria um deus. Na pior das hipóteses, fazendo esse cenário, né? De que se o mundo fosse realmente, tivesse sido de fato povoado por Noé e seus filhos, na pior das hipóteses, ainda que se houvesse a possibilidade de algum deles se desviar nessa ideia de Deus único, o que aconteceria seria haver um único Deus na Índia, um único Deus na Grécia, um único Deus na Mesopotâmia, e assim por diante. E todos esses deuses, em cada um desses lugares, se dizendo ser o verdadeiro Deus, pessoal. Quer dizer, as pessoas, né, nessas terras, criariam essas ideias de deuses, mas seriam deuses únicos. E não com a ideia de politeísmo. Está entendendo? Haveria um só Deus na Grécia que se intitularia como um Deus único. Na, na Mesopotâmia, a mesma coisa, certo? Porque teriam partido esses povos da ideia inculcada pelos seus pais, que no caso seriam os descendentes de Noé, que eram monoteístas. Mas isso não aconteceu, pessoal. Ao contrário, o que aconteceu foi surgirem diversos povos politeístas e somente um Deus monoteísta ali sentado ali na Palestina, de nome judeus. Vê se faz sentido. Vê se isso aí não é uma armação. Como é que pode todos os povos, né, serem, todas as terras, serem povoadas por pessoas monoteístas que se adoravam, que somente acreditavam em um Deus, e passar essa ideia de um só Deus para os seus filhos. E só na Palestina vai surgir um povo com a ideia de Deus único, enquanto que as demais terras que supostamente foram povoadas por esses filhos de Noé, que eram monoteístas, nunca apareceu a ideia de monoteísmo nessas terras, simplesmente a ideia de politeísmo. Estão entendendo? Isso é uma invenção, isso é mentira. Essa ideia de monoteísmo é uma invenção do texto aqui.
certo? E todos esses deuses, em diferentes partes, diriam ser o verdadeiro. Mas não foi isso que aconteceu. Surgiram vários deuses em todas as partes do mundo e um só numa parte da Palestina, se dizendo por meio dos hebreus, somente por eles mesmos, né, dizendo que se originaram do tronco de Noé, ser o único e verdadeiro Deus. Isso não tem lógica ou sentido algum. Não bate, pessoal. A maior parte dos povos ao redor do mundo sequer ouviu falar de um Deus chamado Jeová. E isso é prova de que os povos da terra não descenderam coisa nenhuma dos filhos de Noé. Se descendessem, haveria ideia de Deus único em todas as partes do mundo. Teria resquícios de uma lembrança de um Deus de nome Javé, certo? E não há nenhuma nesses locais. Nenhum Deus chegou lá se dizendo único. Nenhum Deus chegou lá nessas terras, ou povos, né, nasceram nesses locais, se dizendo que adoravam o único Deus, se dizendo que tinha um Deus de nome IHVH, que era o verdadeiro e que havia criado todo mundo. Não existe isso. Cada Deus nessa localidade são deuses diferentes. Porque, como nós dissemos inicialmente, os deuses são regionalistas. Um Deus de uma terra não vai ser adorado em outra. Está entendendo? Um Deus da Grécia não vai ser adorado na Palestina. Literalmente, né? O Zeus vai ser adorado como Zeus lá na Palestina. Ou Zeus vai ser adorado como Zeus na Mesopotâmia, na Suméria. Um deus da Suméria vai ser adorado como um deus sumério lá no Egito. Não existe isso, pessoal. Por quê? Porque os deuses são regionalizados. Os deuses são criações de seu povo. Aí eles somente ser conhecidos e adorados naquelas terras. Está entendendo? Provando que os filhos de Noé não povoaram porra nenhuma. Entendeu? O mundo não foi povoado por esses filhos de Noé. Isso é mentira. A ideia que o mundo sempre teve era a de deuses e não de um só Deus. As pessoas do mundo antigo acreditavam em vários deuses porque elas os viam a partir dos fenômenos naturais que lhes pareciam. As forças naturais eram entendidas como emanações dos deuses. Os povos, quando surgem, estão muito ligados à terra. Sendo assim, eles cultuavam sobremaneira os elementos naturais. As histórias antes e depois de Adão são invenções, são fábulas com o intuito de explicar a origem dos mais tarde hebreus. Estão entendendo? A partir dessa análise que nós tivemos, percebemos claramente que, quando nós vemos nessa parte dos textos, que filhos de Adão, como Abel, Sete, os da linhagem de Sete, dizem que adorava um único Deus, isso é mentira. Não se confirma. Entendeu? Nada daquilo que encontramos nas páginas da Bíblia é história de fato. São mesclas de contos envolvendo lugares, pessoas e certos eventos do cotidiano daquele povo, ou de diferentes povos, na verdade. Sendo assim, os hebreus, quando surgem, são politeístas, como eram seus dominadores e seus vizinhos. Era impossível que os hebreus fossem monoteístas em tempos tão remotos. Os hebreus eram um dos povos mais atrasados e ignorantes que havia por aquelas bandas, pessoal. Não precisamos de compêndios de livros de história ou qualquer outra coisa para vermos isso. Os textos bíblicos nos mostram toda essa realidade. O monoteísmo hebreu nasce em épocas mais recentes. Os escritores do Velho Testamento criaram narrativas monoteístas para tentarem produzir
numa época remota em que seus ancestrais também seriam monoteístas, quando nunca foram. É a narrativa bíblica que diz e confirma em diferentes passagens essa assertiva. E isso é muito nítido. A grande falha do monoteísmo judaico cristão foi essa, né? Deus, sobretudo o judaico, né? Porque eles fazem um trabalho impecável, enganar todo mundo, sobretudo os cristãos, se deixassem que em seus registros houvesse ali pessoas adorando vários deuses e reconhecer essa essa originalidade do seu povo. Dizer que seu povo era pagão, seu povo era adorador de vários deuses, mas que em determinada época reconheceram um tal Deus como Deus verdadeiro e dali surgiu o monoteísmo. Mas não, eles tentaram negar essa realidade de que eles eram politeístas. E aí é que essas passagens vão nos mostrar que aquilo que eles estão nos dizendo que existia um Deus verdadeiro é pura mentira, é pura ficção. Está entendendo? O grande erro deles foi esse, de tentar incutir em diferentes momentos o monoteísmo quando ele não existia. Pense um pouco, se Abraão era politeísta, numa terra repleta de politeístas, e Canaã, para onde ele se dirige, também era uma terra politeísta, pois então, em que parte do mundo haveria adoradores de Javé? E nós retomamos aquelas questões anteriormente já mencionadas, certo? O mundo conhecido pelo escritor bíblico do Velho Testamento era politeísta. Não havia adoradores de um só Deus. Não precisa ser muito inteligente para se extrair essa conclusão. Ela é muito óbvia. E vamos provar para vocês que estamos dizendo a mais pura verdade. Não, apresentando-lhes os textos. Não nos serviremos de provas da arqueologia, de livros de história antiga ou qualquer outro instrumento extra-bíblia, mas nos serviremos apenas do próprio texto bíblico. Para nós, ele é mais do que suficiente para provar o que dizemos e para refutarmos qualquer cristão de qualquer igreja, quaisquer igrejas. Tomaremos como referência para localizarmos quem adorava Javé em tempos remotos e em tempos não muito remotos, Noé e seus filhos, depois Abraão, certo? Bem modo que nós acabamos de mencionar. Noé nos servirá de marco zero. Noé vai ser o nosso marco zero. Assim como muitos se servem do nascimento de Jesus como marco inicial, né, para marcar a história antes e depois de Cristo, o Noé vai nos servir como marco zero para dizer quem adorava Javé antes e quem adorava Javé depois de Noé. Em seguida, tomaremos Abraão como marco zero, certo? Vocês estão... Noé servirá de marco zero antes, quem é que servia Javé mesmo, e Noé vai servir de marco até a época do nascimento de Abraão, certo? Aí, até a época, até a época em que Noé, ou que Abraão aparece como adorador de Javé, nós tomaremos Abraão como o segundo marco zero. Comecemos por Noé, pois é dele que o mundo recomeça após o dilúvio. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui e no segundo vídeo nós trataremos dessas questões. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal aí